Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, mais um episódio do podcast Resficta, mais um episódio do Espeleologia. E hoje nós vamos tratar de um tema relacionado à nossa nova campanha no Catarse, O Crepúsculo da Humanidade. Campanha essa baseada nas obras de Brian Evenson, calcadas numa noção de horror pós-humano. Mas o que eu quero dizer realmente com isso, né? Bom, a questão do pós-humano é bastante complexa. Envolve discussões transversais de filosofia que, obviamente, digamos assim, ultrapassam o escopo das minhas pesquisas como editor ou como cientista e também ultrapassam o escopo desse videozinho que é curto. É feito, digamos assim, de uma forma mais didática, mais direta. Então eu vou comentar um pouco a respeito da noção de pós-humanidade dentro de algumas obras ficcionais, né? E como essa noção ela dialoga, aí sim, um tema que eu estudei e está no meu pós-doutorado, com uma ideia de extinção, né? Filosoficamente, né, a gente pode dizer que a noção de pós-humanidade é mais ou menos recente. Até o romantismo, pelo menos, existia, evidentemente, a ideia de que a humanidade poderia se extinguir. Na verdade, ela quase se extinguiu, né? Quando nós éramos ainda poucos, e isso era possível, porque afinal um animal do nosso porte que dorme tanto tempo, né, com estudo de carne, era um prato cheio para predadores maiores, e então realmente é quase um milagre a humanidade ter sobrevivido quando não tinha ainda tanta habilidade ou tanta número, né? É o número que nos faz triunfantes, digamos assim, entre aspas. Depois logo vou voltar a essa questão. E a humanidade realmente quase foi extinta, né? Quer dizer, tem várias pesquisas agora de que 50 mil anos, uma quantidade grande, né, de tempo no passado, uma atividade aparentemente vulcânica mudou a temperatura da Terra de uma maneira muito radical, muito prolongada, e isso custou quase a extinção dos seres humanos, né, de todos os mamíferos grandes. Nós somos mamíferos bem grandes, aliás, mas isso não chegou a acontecer. Nós chegamos a virar animais à beira de extinção, igual os rinocerontes, mas não, né, como é notável, né, não digamos assim, o gênero Homo não foi extinto. E essa percepção ultrapassava, né? Chegava o mito, né? A religiosidade, né? Talvez nesse sentido os mais notáveis sejam os nórdicos, que tinham uma noção de extinção até mesmo dos deuses, né? Não era só uma extinção dos homens, mas dos deuses. Mas eles evitavam, evidentemente, era um pensamento bastante perturbador, e eles não iam muito além disso, como seria a reconstrução, né? Então, embora eu tivesse uma noção nítida da extinção, não da morte individual, mas da extinção enquanto espécie, né? Ah, no com o cristianismo isso não ficou tão mais claro, né? Porque existe uma ideia redentora, né? Exatamente essa metafísica do humanismo que a gente vai comentar aqui, que vai ser bastante criticado, né? E a partir do século XIX, com o romantismo ainda existia essa ideia, porque existia, né, obras como o da Mary Shelley, O Último Homem, com a proposta de extinção. Mas a extinção da humanidade vinha como uma extinção de tudo. Né? E aí sempre tinha, por outro lado, como uma espécie de contraste, um sobrevivente. Isso tem até no Mason, né? Eu Sou a Lenda, embora aí já exista quase uma transição para essa esfera do pós-humano, mas ainda existe foco na ideia do sobrevivente. Né? O pós-humano começa no plot twist, que nunca é entendido, por isso todas as adaptações falham, né? Dessa excelente novela de Mason. Mas, filosoficamente, começou a se pensar assim, nessa possibilidade, uma possibilidade de câmbio da maneira como esse humanismo hipostasiado, né? O humanismo, evidentemente, colocar o ser humano como medida de tudo, ou medida de boa parte das coisas, mas essa medida faz com que você não perceba outras possibilidades, a emergência de outras formas de consciência, a emergência de outras maneiras de, digamos assim, a organização, seja informacional, social, mitológica, porque uma coisa importante no humanismo é que ele preserva as estruturas hierárquicas da sociedade, principalmente o humanismo hipostasiado,
que eu, como eu mencionei, na forma aí de um tipo de conduta humana padrão, né? E, como eu disse, filosoficamente, isso começou a ser questionado. O primeiro grande questionamento, né, nesse sentido, veio, claro, da psicanálise, né? Essas marcas, né, no narcisismo humano foram muito ferozes, né? A psicanálise, a noção de classe, de luta de classes e a teoria da evolução. Já isso meio que bagunçou um pouco essa perspectiva de um humanismo hierárquico e hipostasiado. Mas uma observação muito interessante, isso já nos anos 40, veio da parte da Escola de Frankfurt, na verdade da grande obra da escola, né, o Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer, que eles mencionam num aforismo no final, uma coleção de aforismos, porque é uma obra fragmentária, que evidentemente o objetivo é justamente implodir esses conceitos muito estruturados, muito sólidos, aparentemente sólidos, né? No qual a sociedade se embasa, e o humano é um desses conceitos, que chama o homem ou animal. Nesse aforismo, ele fala que o que marca a diferença do ser humano, a dignidade do ser humano em relação ao animal, porque nós quase não temos nada que nos torne mais dignos que um animal, nem mais felizes, né? Isso já os nascentistas sabiam, mas o que marca é a nossa consciência, a nossa racionalidade. E aqui a gente começa, né, a definição mais nítida do que é o humanismo, né, que vai se contrapor, o pós-humanismo vai se contrapor a ele, ou esse humanismo hipostasiado que eu mencionei. É essa confiança completa na nossa consciência, né? Como se a nossa consciência fosse uma espécie de guia, como se a nossa consciência fosse uma espécie de topo da cadeia evolutiva do desenvolvimento cognitivo de todos os animais, né? Antes da linguagem, antes de tudo, é a consciência, é a racionalidade. E o Adorno, evidentemente, faz troça disso, né? E essa primeira parte do aforismo, esse aforismo é incrível, né? Uma sucessão de socos no estômago, mas ele abre já com um socão mesmo na cara do leitor, quando ele fala que isso exatamente é uma bobagem, né? E é algo macaqueado, algo que não muda desde a antiguidade, desde os estoicos, dos pais da igreja e tal, até os behavioristas, comportamentalistas, né? Que faziam esses testes de Pavlov, né? De fazer o animal responder estímulos condicionados por condicionamento positivo ou condicionamento violento. E ele coloca que isso é uma monstruosidade igual você abrir o dorso, né? Digamos assim, o ventre do animal para ler as vísceras dele e ver o futuro, né? Então é essa a razão do ser humano. E é essa a razão, o ser humano, que digamos assim, essa visão que o humano tem da natureza, não é a visão exatamente da natureza, e nós só conseguimos fazer isso impondo isso aos animais da maneira mais sangrenta possível. Então aí a gente já começa a ver os limites, a questão do limite da própria racionalidade, da própria consciência. Quer dizer, a racionalidade, ela é isso tudo mesmo? Ela é esse, digamos assim, diapasão do universo, né? Nisso o Nietzsche, né, também já questionava essa estruturação, né? No século XIX ainda. Como eu falei, e os grandes autores de feridas narcísicas na humanidade fizeram isso também. Mas a humanidade, ela continuou, né? E, enfim, o desenvolvimento da teoria do pós-humanismo é muito forte com Heidegger, que vai questionar essa transformação do humanismo em metafísica, né? E com filósofos como Deleuze e Guattari, no Antiédipo, que vai questionar essa estruturação sem questionamentos, né? Da racionalidade, da forma como ela se manifesta e da forma como ela dialoga com outras, digamos assim, formas, né? De cognição e de reconhecimento do mundo. Enfim, essa é só uma mera introdução filosófica, óbvio que quem estuda filosofia deve estar indignado, talvez, mas
É apenas para situar, a gente vai falar um pouco agora de obras de ficção. Talvez em ficção, a grande abertura dessa questão de uma percepção de uma mudança da humanidade, não só de um tipo de extinção da humanidade e de tudo junto, né, mas de uma mudança da humanidade, veio no Guerra dos Mundos, né? O Wells teve essa primeira intuição. O Wells teve essa intuição duas vezes, né? No início da sua carreira com Guerra dos Mundos, onde ele encontra, primeiro, muitos anos, muitos milênios no futuro, ele vai encontrar a humanidade dividida em duas espécies antagônicas, né, os Eloi e os Morlocks. Depois ele vai mais para frente e a humanidade desaparece. Você vai ter animais monstruosos e tal. Então, já no Guerra dos Mundos, ele percebia que a humanidade era passageira, né? No último livro que ele lançou, né, bem doente já, testamento dele, literário, que chama The Mind at the End of Its Tether, né, que seria a mente à beira da exaustão, uma tradução possível, que eu traduzi no doutorado, ele vai mais longe, né? Ele vai identificar na própria humanidade uma série de elementos da própria, digamos assim, que agenciam a emergência dessa extinção, né? O instinto gregário, né, opção por regimes totalitários e fascistas ou liberticidas de uma forma geral, a mitificação, né, de elementos imaginários de uma tal forma que você exclua outros mitos, né? Você só tem um panteão, outros mitos não podem, e aí você destrói aqueles que cultuam mitos contrários ou aparentemente contrários aos seus e por aí vai. Então, ele chamava isso, ele deu uma feição quase que de personagem monstruoso para essa emergência nossa na direção da extinção. Ele chamava de um antagonista, né? Mas a verdade é que ele pensava isso justamente como aquilo que ou a humanidade conseguiria superar de alguma forma, ou seria o fim da humanidade para, talvez, né, o surgimento de uma outra espécie com uma outra percepção. Talvez, né, talvez até uma espécie derivada da humana, mas já não a mais a humana, né? Então, em ficção, temos já alguns exemplos iniciais dessa percepção de uma extinção conectada com a passagem do humano, né? Eu acho que isso é um dos aspectos mais aterradores do pós-humano. É a percepção de que você está diante de algo que vem ou vai te substituir de uma forma ou de outra, ou que torna os conceitos que você operacionalizava inúteis ou obsoletos, né? Que é exatamente o que essas máquinas de inteligência artificial, né, esses grandes algoritmos e aplicativos fazem. Só que assim, ainda é na base de uma espécie de emulação do intelecto, né? Como diz o canal de filosofia Exurgia, é um emulecto, né? É uma emulação do intelecto. Então, uma força bruta de milhares de servidores testando palavras, testando frases para responder aquilo que você colocou ali em minutos, em segundos, na verdade. Isso chama-se força bruta, isso não é consciência, mas é uma emulação tão perfeita que e aí que tá, né? Aí a gente começa a perceber as próprias limitações da nossa ideia de consciência, que nunca chegou a um consenso, né? E se chegar um momento em que esse emulecto, né, se transformar em intelecto de fato, como é que a gente vai conseguir perceber a diferença? Não é? A gente não vai conseguir se ele continuar fingindo, né, emulando em parte e atuando em outra parte, não vai conseguir saber. Então, é, né, é mais ou menos nessa diapasão que trabalha o Avenson, mas aqui a gente volta então para a ficção, né, depois desse primeiro momento com o Wells, e nós temos, eu vou só mencionar a ficção soviética, né, a ficção científica do leste europeu. Ela trabalha com outras consciências desde os anos 60, 50, né, tanto o livro quanto o filme Solaris, né, o Solaris, do Stanislaw Lem, o filme é do Tarkovsky, um dos melhores filmes de ficção científica da história, né, do cinema, de longe. Esse filme já mostra uma consciência que é um planeta inteiro, né? A quantidade de conexões, de redes neurais, sei lá, infinitamente superior ao ser humano. Então, a nossa mente em contato com um animal, né, consciente desses é quase um suicídio, né? Isso que mostra tanto o livro quanto o filme. Um outro livro que também foi adaptado mais recentemente, né,
pelo cinema russo que eu aprecio muito é esse daqui, que é Difícil Ser Deus. Já falei dele, né? Esse aqui é da Rádio Londres, né, antiga editora, né? Faliu, desapareceu, não sei qual foi a deles. É um livro absolutamente genial, foi escrito pelos irmãos Strugatsky, Arkady e Boris, e ele mostra o impacto de uma consciência, do ser humano com uma consciência mais avançada, entrando em contato com uma espécie humanoide de um planeta distante que vive numa espécie de Idade Média. Então é muito difícil, sabe? A cada momento que essas pessoas que estão uma tremenda, é como se fosse uma sociedade humana 500 anos no futuro, com o socialismo, né? E aí já com escala Kardashev e tal. Ou seja, não tem pobreza, desenvolvimento científico absurdo, etc. E essa comunidade entrou em contato com um planeta que vive na Idade Média. Então eles precisam, assim, quase pisar em ovos para não extinguir a população do lugar, né? Para eles conseguirem manter mais ou menos o desenvolvimento histórico, com as contradições e tal, sem que eles interfiram demais e esse desenvolvimento histórico se perca. Então, é uma obra genial, que mostra, né? Agora, é curioso porque se você inverte os papéis, o ser humano é o mais, digamos assim, cientificamente mais avançado, historicamente conseguiu resolver várias contradições, encontrando um povo que vive num estado tenebroso, historicamente falando, e não podendo mexer muito, sob pena de exterminar esse povo, embora tenha até vontade disso. Então é muito, muito interessante essa inversão. Então os russos e o leste europeu, que é a melhor ficção científica de longe, né, produzida no planeta Terra no século XX, já tinham essa questão, digamos assim, já abordavam essa questão com uma certa desenvoltura. No Ocidente, ah, digamos assim, foi nos anos 60 que aquela imagem muito da hard science fiction e daquela questão do homem, né, em geral, o homem americano, um médio, né, que está lutando contra um sistema e tal, que marcou muito a ficção científica da Era de Ouro americana. Ah, né, mesmo Frederick Pohl, Corne Bluth, os grandes autores, né, isso começa a entrar em crise nos anos 60 e um marco nesse sentido é este Blade Runner, essa edição especial da tradução Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Para começar, existe, né, essa questão do elétrico versus eletrônico. É interessante porque o livro é dos anos 60, que não tem a data, 68. E já existia a ideia de eletrônico em 68, mas ele usa elétrico. Inclusive o título original é Do Android's Dream of Electric Ship. Eletrônico evidentemente, diferente do elétrico. O elétrico é só aquilo que sofre os efeitos, né, da eletrificação, da passagem da corrente elétrica. O eletrônico ele tem um componente, digamos, de dinamismo dessa corrente na forma de, enfim, circuito, circuitaria, esse tipo de coisa assim. E o que acontece? A visão do Dick aqui é uma visão de extinção da humanidade, né? E ele pega a ideia da extinção dos animais, é muito sutil isso, porque é como se o ser humano percebesse o próprio fim dele conforme os outros animais com os quais a gente tem uma relação muitas vezes de quase de colaboração, né? O ser humano domesticou esses animais, os animais ganharam mais comida e, enfim, né? A partir da revolução da agricultura, o ser humano ele está atrelado a esses animais, precisa para sobreviver, para comer, para defender os pastos, né? Que estão os animais que vão ser consumidos, ou no caso dos gatos, né? Para defender dos roedores o que foi armazenado. Então, nós somos animais extremamente sociais, né? A gente tem uma interdependência de outros animais também, aos quais a gente dá um tremendo valor, até afetivo. E o desaparecimento desses animais é terrível. É um peso que indica, né, prenuncia o fim da humanidade, né? E essa narrativa é outra que é muito difícil de adaptar. As adaptações vão para um caminho muito próprio, né? Ela trabalha inteiramente com uma ideia enquanto
a própria narrativa vai ficando cada vez mais esparsa, né? Tem alguns acontecimentos, nada se conecta muito. A própria noção de humanidade, né, vai ficando esparsa, assim, com esses androides, com essas réplicas elétricas, né, que vão aparecendo, com essa necessidade, essa busca de uma réplica mais perfeita, mais durável. É um romance muito instigante que trabalha já com uma ideia de extinção muito avançada e muito, digamos assim, consciente, que se comunica diretamente com a nossa época, né, de artificialidade extrema, em que a gente busca desesperadamente alguma coisa que não seja artificial para nos reconectar com o mundo. Né? Isso é um tipo de extinção também. E por último, já dos anos 70 aqui, temos Ballard, né, James Graham Ballard. O Ballard, eu estudei ele no pós-doutorado, traduzi Atrocity Exhibition. Poderia ter falado do Atrocity Exhibition, mas ele tem um desenvolvimento semelhante ao Android Sonham, né? Então eu resolvi trazer o Concrete Island, né? O que ele trata? Concrete Island é a história de um cara chamado Robert Maitland, que é um arquiteto que ele bate o Mercedes dele numa dessas M alguma coisa, que em Londres as estradas, autoestradas que correm ao redor da cidade, dá pra ver quando você sai do aeroporto de Heathrow, né? É a M isso, M aquilo, enfim, M é algum número, né? Ele bate numa dessas estradas e capota e cai no que seria uma ilha de concreto, que são esses espaços, né, entre grandes avenidas ou grandes autoestradas, né, meio bem arrebentado. E ele fica preso ali. É uma espécie de história de Robinson Crusoe, que ele vai encontrar habitantes daquilo. Mas é como se e essa premissa é muito parecida também com um outro desenvolvimento. O Ballard ele é especialista nisso, de um outro livro genial dele chamado High Rise, que virou filme com o Loki lá, o ator que faz o Loki, Hiddleston, né? Cujo nome não me lembro agora do filme, mas é um filme interessante. E ele encontra pessoas, e é como se esse arquiteto que viveu uma vida de luxo, né? De uma Jaguar, é, ele descobre uma outra humanidade, né? Aqui a gente tem uma outra noção, um outro desenvolvimento do pós-humano, que é a invisibilidade das pessoas pobres, dos marginalizados, não é? Dos colonizados. Essa marginalidade faz com que o homem branco no comando, né? O homem branco rico, que detém os meios de produção ou detém as riquezas ali devido à especulação de algum tipo, ele viva um mundo onde não existem essas pessoas, não é? Não é preciso ir muito longe. Né? Países como Mônaco, por exemplo, tem exatamente isso. Não existe um tipo de preocupação com a sobrevivência que existe no Brasil, sei lá, ou até em outro país da Europa, Espanha, não existe em Mônaco. Né? São pessoas que vivem em um universo fechado, de vidro, isolado. Né? Então, nesse acidente, ele descobre esse universo. E assim, ele cria uma situação absurda que o cara não consegue sair da ilha de concreto, até por isso o título, né? Então, eu acho que isso é perfeito para a gente cobrir, de um lado, a noção de extinção relacionada com o fim do que é natural, do que conecta o ser humano ao nosso mundo, ao nosso universo em si, ao que nós somos, né? A esse tempo que nós vivíamos, digamos assim, com constante fome, né, dependendo de outros animais, lutando, né, para nos manter vivos e também manter esses animais vivos, como é o caso de Blade Runner, por um lado, e por outro, essa descoberta que existe uma sociedade isolada, né, e nessa sociedade não há acesso, né, a racionalidade dessa sociedade, ela exclui o resto da humanidade, né? O resto é resto. E essas visões são interessantes, elas são completamente diferentes das do Brian Evans. Por isso que o horror pós-humano ele é muito interessante, porque ele vai muito além. As possibilidades de desenvolvimento são muito interessantes e, embora estejam vinculadas, né, à ficção científica, esses casos mesmo que eu mostrei são de ficção científica, o próprio Concrete Island, ele não é bem um romance de ficção científica, tem vários elementos de outros tipos de romance, inclusive de terror. Então eu acho que nessa pegada que o horror pós-humano vai se desenvolvendo
e vai surgindo aí escritores como o próprio Ivenson, revolucionando o campo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês conheçam a campanha, possam colaborar e vou tentar falar mais aí sobre essa questão em vídeos futuros. Um abraço e até a próxima.